Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, então, com mais uma gravação de podcast, onde a gente traz alguns temas sobre a odontologia, saúde bucal, os profissionais da saúde também. E hoje quero trazer um tema que há muito tempo eu quero conversar com vocês, tá? Que é a questão do mercado de trabalho do cirurgião dentista. E isso cabe também às equipes auxiliares, tá? A gente é uma questão de foco aqui, que focamos na nossa profissão do dentista. Quais as áreas de atuação, onde que o dentista que está se formando agora, ele pode atuar, quais as possibilidades de mercado de trabalho. Isso é muito importante. Bom, eu me chamo Janaína, tá? Estou aqui nas minhas redes sociais e vai ficar no canal do YouTube também esta gravação, alguns recortes ali no Instagram e no WhatsApp. Faço parte hoje da assessoria de gestão da Coordenação de Saúde Bucal de Porto Alegre e atuei por 4 anos no sindicato Soergues, dos dentistas do Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho uma honra de trazer uma colega que trabalha comigo já há algum tempo, depois ela vai contar, que é a Maria Fernanda, e ela atua também em Porto Alegre. Maria Fernanda, seja muito bem-vinda, então, ao nosso bate-papo aqui. E é isso que a gente quer trazer para os dentistas formados, recém-formados, aquele colega que está se aposentando e está pensando em novas possibilidades também. Seja bem-vindo. Eu gostaria que tu te apresentasse e falasse um pouquinho da tua trajetória. Bom dia, meu nome é Maria Fernanda Gil. Eu me formei em Pelotas há 30 anos atrás, numa época que o mercado era bastante diferente do que é hoje em dia. Hoje tem um leque muito maior de possibilidades, né? Eu vim para Porto Alegre há 10 anos atrás e aqui em Porto Alegre eu trabalhava na prefeitura e conheci a Janaína no serviço. E antigamente eu tinha consultório particular, trabalhava em outras cidades, trabalhei em Rio Grande, onde hoje é Turuçu. Hoje eu trabalho para o Hospital Vila Nova, uma parceirizada da prefeitura, numa unidade de saúde, de estratégia de saúde da família, que é um serviço que eu acho apaixonante, né? A gente lida com saúde de uma forma bem diferente do que a gente imaginava há muitos anos atrás, quando a gente se formou, né? As pessoas às vezes acham estranho, tu tá ali, mas tu faz teste rápido? Sim, a gente faz teste rápido, a gente lida com o paciente como um todo, a gente não fica todo o tempo na cadeira, a gente divide a cadeira, faz uma série de outras formas de prevenção, e que isso é o que a gente acredita que resolva, enfim. Isso. Muito obrigada, então, por estar aqui hoje. Então, assim, para a gente se organizar com quem está nos assistindo, o que a gente quer trazer? Na faculdade de odontologia, normalmente, o que a gente pensa, né? Nós temos aquela questão de atender no consultório. Normalmente o foco é esse. O dentista, ele quer ter o seu consultório privado, atender os seus pacientes, realizar a sua técnica da melhor maneira possível, né? Eu, no início, quando eu me formei pela URGS, eu atendia sozinha também no consultório. Depois eu fui para a Horta, onde é um atendimento mais individual também, ele é bem técnico, né? São os Sim. milímetros dos dentes que tu tem que analisar. Quanto que tu vai movimentar. E hoje em dia temos a área da estética também. Muitos dentistas hoje que estão se formando nas faculdades têm o foco apenas na estética, tá? Harmonização orofacial, harmonização facial. Mas o dentista, o que eu vejo que faz falta? O dentista generalista, aquele que faz um pouco de tudo, né? Mas, enfim, são coisas que estão acontecendo, são novos cenários agora, né? A busca da população é muito pela estética também. É isso, a população busca estética, né? Sim.
em que pese a gente ainda precise melhorar muito nas questões de saúde e doença, de promoção de saúde bucal, de cárie, né? Principalmente nos territórios mais periféricos, mas a população em geral procura estética. Por que eu estou falando isso para começar? O foco é esse, mas ao longo da universidade, ali da faculdade ou dos grupos de amigos, a gente se depara com outras questões, outras possibilidades. Por exemplo, vou dar só um resuminho aqui, ó, que eu até anotei. Temos os consultórios, a possibilidades de trabalho. Então, são consultórios, depois a gente diz como é que pode trabalhar. Procurar emprego em alguma clínica, trabalhar com algumas franquias ou clínicas odontológicas, clínicas de convênios. Eu trabalhei muito tempo no centro clínico, tá? Hoje em dia o centro clínico até não tem mais dentista próprio, tá? Temos os concursos públicos, né? O mundo ideal dos concursos públicos. Temos as parcerias público-privadas, os contratos, onde os colegas dentistas, nós, né, podemos atuar prestando serviço público para o município, mas sendo contratado indiretamente, tá? Temos as atividades de docência também, dar aulas, né? Estou me formando que tive uma experiência ali com docência, quero fazer um mestrado e dar aula, tá? A área de pesquisa, né, que vem junto com a docência. Que também acontece quando está no serviço público. Também acontece, isso. Enfim. E tem a parte dos convênios, depois a gente fala também, que dentro do consultório tu também tem algumas possibilidades. Maria Fernanda, o que tu acha, assim, qual a tua experiência de consultório? Eu sei que tu atende de vez em quando em Pelotas também, né? Sim. Tu falou que atende, né? Tu tem uma irmã em Pelotas. Isso. E conta para nós, assim, quais são as possibilidades, depois eu complemento, de atendimento no consultório, para quem está se formando agora. A gente é de uma realidade, não sei quantos anos de formata tu tens, a gente é de uma realidade... Mais ou menos isso, 27 que a gente conseguia atender convênios. Hoje em dia, os convênios odontológicos são complicado, porque a gente sai da faculdade e não tem a noção de que tens que fazer, que tu tens que, a tua hora de consultório, tu tens que pagar ela, né? Não é só o teu serviço, quanto o valor do teu serviço, é que tu tens uma hora de aluguel, tu tens uma hora de luz, tu tens uma hora de secretária, tu tens uma hora de uma série de coisas, de condomínio, enfim. E naquela época a gente conseguia manter um consultório com convênios, era mais valorizado, assim, eu acho que a gente perdeu um pouco disso quanto classe. Hoje em dia tu tens em consultório praticamente particular, né? Uhum. Então tu te vês na necessidade muitas vezes de tu teres ou mais de uma especialização para tu conseguires sustentar o teu consultório, ou uma coisa que muitas vezes acontece, tu precisas tu trabalhas numa área, vamos supor que tu é implantodontista, tu precisas da parte protética e tu não faz, tu chamas para trabalhar no teu consultório um colega para tu fidelizar o teu cliente, né? Tu chamas para fazer a parte protética ou a parte de endo, enfim, no consultório. Isso acontece. Tem gente que tem mais de uma especialidade e faz as duas coisas, mas praticamente hoje dentro do consultório tu trabalha particular. Isso. Então, eu estou pensando assim para quem está se formando, tá? Ou está se recolocando, né? Então, o consultório. Ou tu vais montar um consultório, né? Aí tem toda a questão da sala, do local, que vai ser ou uma venda ou uma locação, né? Ou tu vai comprar ou tu vai alugar aquele local e vai ter que adaptar ele às normas da vigilância e normas arquitetônicas, né? Deixar um local agradável, assim, para trabalhar e para atender.
Aí que entra essa questão dos custos, porque muita gente vai no consultório fazer uma consulta e acha caro, né? É um investimento, né? Só que assim, a faculdade são 5 anos também, né? Uma especialidade também tem um investimento, um valor elevado. Então, aquilo tem que ser embutido no valor da tua hora clínica, tá? Então, tudo isso tem que ser contado. Porque o consultório é o equipo, é a cadeira, todo o sistema de biossegurança, autoclave, raio-x, se for colocar. Isso. Bem como tu dissesse, a secretária. Tem os técnicos também de Tem que manutenção consertar, do as coisas se consultório. estragam, tem o né? material de Tem que consumo. estar chamando sempre, né, os técnicos. Então, tem vários custos indiretos por trás do valor que a gente vai colocar, né, no papel ali, na nossa tabela, digamos assim. O convênio, muitas vezes, ele não cobre esse valor. Não, muitas vezes não. A maioria Nunca. dos convênios, o valor está bem abaixo. Sim. Né? E isso é uma coisa que necessita uma regulamentação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O nosso grupo está trabalhando já em cima disso, com a ANS e com a Anvisa, sobre essas questões. Tá? A gente tem essa consciência. Muitos colegas acabam chamando, se credenciando a um convênio para começar, né? Para ter aquele fluxo de movimento, para fazer a sua clientela, como se fala. Né? Que daí tu vai chamando também o boca a boca depois. Mas eu nunca atendi convênio, tá? Eu não sei se sustenta, acho difícil. Na tá? época que eu trabalhava em convênio, sustentava e era, claro, óbvio que não era uma consulta particular, mas era justo, era um valor justo, né, que cobria, enfim. Hoje em dia, acredito que está muito defasado, Tá bem defasado. Mais, tem a possibilidade também, hoje nós temos muitos locais que alugam as horas para o dentista trabalhar. Eu vejo pelo menos como uma excelente oportunidade para quem ainda está vendo em qual bairro quer se fixar, antes de fazer um investimento alto no consultório próprio, tá? É a alocação por dia, ou por hora, ou por turno, né? O coworking, né? Sim. Que chamam. Então, eu atendo alguns pacientes de vez em quando em coworking, até uns voluntariados que eu faço. E eu acho bem interessante, porque daí tu otimiza, né? Claro, tu tem que deixar tudo arrumadinho para a pessoa que vai atender depois, para o colega que vai atender depois. Tem que ter uma organização da esterilização. E isso tu tem que te organizar com os teus pacientes, com as pessoas que tu vai atender. Mas eu acho uma excelente oportunidade, assim, tem colegas até que falaram comigo, né, que se aposentaram de empregos ou de concursos e que voltaram a atender. Então, acho uma possibilidade bem interessante. Tu leva teu material. E uma coisa que tu dissesse também, por exemplo, se tu tem uma especialidade, sou implantodontista, tu pode ter o teu material e levar nos consultórios dos colegas. Tu não precisa nem ter consultório. Sim. Né? Se tu for ver. Se tu tiver essa paciência de organizar o teu material para ir levando, né, onde os outros colegas precisam. É uma mudança. É uma mudança, tem que levar, né? Tem que ir de mala, de gaveteiro. Mas também é uma oportunidade. Eu acho que cada dentista, cada colega tem um perfil. Eu acho que tem lugar para todo mundo. E uma coisa que eu me lembrei agora é do home care, que isso aí está ampliando tanto no serviço público quanto no privado. E as pessoas estão precisando disso, né? Sim. A nossa população está envelhecendo, nós estamos, né, ainda bem, e vamos precisar cada vez mais. Só que tem que ter um perfil também, né? O atendimento a pessoas com deficiência. Agora me veio mais coisa aqui na cabeça. Idosos. Eu queria que tu falasse para nós, então, como que tu vê, ou se tu quiser que eu fale disso depois. Então, temos o dentista que quer trabalhar no serviço privado, quer ganhar dinheiro, tá? Eu quero ser dentista, quero ganhar dinheiro, prosperar.
trabalhar no particular, não quero ser empregado, tá? Mas tem aquele dentista que quer fazer aquele trabalho social no serviço público, tá? Ou no voluntariado, mas eu estou dizendo assim, tu vai ter o teu ganha-pão, né? O teu salário atendendo pelo serviço público. Quais as possibilidades que tem, assim, como que tu vê isso? Conta um pouquinho da tua experiência, assim, também. Eu trabalho em estratégia, com dentista de estratégia de saúde da família. Que são nos postos de saúde, porque tá chegando agora, às vezes se confunde um pouco, né? Nas unidades de saúde, unidades básicas, que a gente chama, e dentro tem a estratégia de saúde da família, que é aquele sistema da equipe de saúde bucal, associada com o médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde. Todos os profissionais. Tá, agora vai. Desculpa. A gente trabalha com todos os profissionais conjunto e de uma forma integrada, né? O paciente, no local onde eu tô tem muito idoso, por exemplo, e não adianta tu veres que está com que tem que fazer um tratamento periodontal, se ele não tiver compensado a diabetes, tu tem que realmente, às vezes, pegar ele, marcar uma consulta com um médico, com um enfermeiro. A gente trabalha muito com enfermeiro, profissional maravilhoso, que eu também tinha que ser mais valorizado. Pré-natal, a gente tem que trabalhar com as gestantes. Tem uma série de... As pessoas acham muito estranho e muitas vezes os próprios colegas, às vezes, não entendem. Não estou falando de colegas nossos, estou falando da saúde, né? Não entende que tu tiver um problema dentário, tu pode chegar a um parto prematuro, a um bebê com baixo peso. Uma vez eu falei numa reunião, assim, as pessoas não dão muita bola para a saúde oral, porque acham que é só cárie, mas quando tu fala para um gestor que uma mãe não fez um pré-natal, indo no consultório odontológico, e o fato de ter um problema periodontal grave pode levar a um parto prematuro, a partir do momento que o bebê tem que ficar numa UTI, né, durante muito tempo, em função desse parto prematuro e as complicações que pode dar, aí isso se transforma em valores, né, econômicos, aí a coisa muda de figura. Aí eu acho que se valoriza bem mais o profissional que está atrás dentro do consultório odontológico. E aí que a gente traz a importância eu já trago a valorização do cirurgião dentista, quando a gente vê que ele trabalha de forma sistêmica também. Ele tem esse perfil, tem capacidade técnica, né? Sim. Conhecimento técnico para fazer isso, né? E é um olhar sistêmico e da integralidade que traz a estratégia de saúde da família, o serviço público. E não é só o serviço público, no privado. Olha a periodontia como está associada com as questões de diabetes, doenças sistêmicas. Temos um trabalho também na Anvisa sobre isso, Maria Fernanda, tá? Quero contar para o pessoal. Sobre a prescrição. Estamos regulamentando. Nosso presidente Fábio Dias foi em Brasília, quando a gente esteve lá, né? Estivemos na Anvisa solicitando essa regulamentação, tá? Sem entrar em atrito com médicos, tá? E farmacêuticos, mas termos a nossa autonomia ali para fazer as prescrições, tá? Então, isso está andando, é um avanço até que nós vamos ter, e o documento está para sair. Outra coisa que eu queria falar contigo, dos concursos, para quem está começando agora a odontologia ou quem quer fazer concurso público, o que acontece? Nós temos abertura de editais aí de alguns concursos públicos no Rio Grande do Sul e pelo Brasil afora, mas eles estão cada vez em menor número, tá? Essa é a realidade. Nós gostaríamos que todos os profissionais da rede pública fossem concursados de provimento efetivo, eu sempre digo. Mundo ideal. O mundo ideal é esse, mas nem sempre isso acontece, tá? Nós temos, hoje em dia, o poder público não dá conta, né, de contratar todas as pessoas diretamente, então nós temos convênios, contratos e parcerias público-privadas, né? Que é o que acontece na nossa cidade, em Porto Alegre.
Então, para quem está procurando emprego, eu vou falar isso aqui porque muita gente me pergunta como é que eu faço para trabalhar nas unidades de saúde de Porto Alegre, tá? Que eu digo que são unidades muito boas, tá? Elas têm o material é o que a gente tem em consultório, tá? Não deixa a desejar, né? Uma coisa ou outra, às vezes, que tem que remanejar algum material, mas para mim sempre foi muito bom trabalhar. Trabalhei na Restinga, no Sarandi, no Modelo, e disso eu nunca tive Mário queixa. Quintana. Não sei, eu pelo menos isso aí eu nunca tive queixa. Do material, sempre tem uma coisinha ou outra para melhorar no sistema, né? Dos consultórios, das edificações, assim. E então, como é que faz? Bom, ou tem que ir estudando já para o próximo concurso de Porto Alegre, que a gente não sabe quando que vai ser, tá? Quando que vai ter uma autorização para concurso direto. O concurso vigente vai até o ano que vem, tá? Ainda vão chamar alguns dentistas, mas a gente não sabe quantos. Temos o Grupo Hospitalar Conceição, que ele é do governo federal, mas ele presta serviço aqui em Porto Alegre, né? Também tem um concurso, eu acho que teve até agora uma prova, né? Mas chamam poucos também, né? É um concurso difícil de passar, vem colegas de todo o país. Ou seja, quem quer passar em concurso tem que baixar a cabeça e estudar. Tem que estudar muito, porque está muito concorrido. Cada vez tem menos concursos e cada vez se precisa saber mais, estudar mais. E mais matérias, às vezes, que nem são da odontologia. Né? Às vezes é informática, matemática, tem que estudar, matemática, raciocínio lógico, tem que fazer o cursinho para passar, senão não passa. Bom, para Porto Alegre, as empresas vigentes hoje são o IB Saúde, o Vila Nova, a Santa Casa e o Divina Providência, que tem os seus sites, eles têm abertura, inscrição de vagas para quem quiser procurar, é para dentistas, auxiliares, técnicos, vale para enfermagem também. Entra no site, tá, para se inscrever. Claro que a prioridade é para quem tem experiência em saúde pública, né? Em saúde coletiva, esta é a prioridade. Por quê? Porque tu estuda, tu alinhava aquele olhar diferente do serviço público, né? É um manejo diferente. Tu trabalhar sozinha dentro do consultório, com a técnica, e tu atender no serviço público, onde tu te depara com situações diversas, que nem tu tinha falado antes, né? Fora situações de moradores em situação de rua. Até do risco da gente mesmo, às vezes. Risco. Do local, do território. Situações de territórios com problemas de violência, segurança, tudo isso tem. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar para o pessoal, para os colegas. Temos as possibilidades, depois a gente volta nesse assunto. Temos as possibilidades também de trabalhar nas clínicas odontológicas, tá? Nós temos franquias e empresas clínicas odontológicas. Aí é uma questão também de perfil, do que tu quer fazer, né? Ah, eu quero ser empregado. Ah, eu quero pegar uma experiência. Porque o que eu vejo? Eu sou muito agradecida aos lugares que eu trabalhei, tá? Eu já trabalhei em várias franquias, tá? Até quando teve a demissão em massa do IMESF ali, trabalhei em Gravataí, trabalhei em Viamão, trabalhei em Cachoeirinha, Porto Alegre também, ali nas franquias. Só que a remuneração está a desejar também, Maria Fernanda. Porque ali tu pode acertar o teu pagamento ou por turno, ou por diária, ou por paciente, tá? E já vou dizer, ortodontia, o pessoal tá pagando menos de R$20 por paciente. Daí a importância de se regulamentar tudo, de se, né, eu vejo que falta um olhar para isso, sabe? Parece assim que tem que ganhar na quantidade e nós estamos vendo que a quantidade muitas vezes deixa a desejar na qualidade. Eu recebo muitas vezes até agora quando eu estava no Modelo ali, que é uma região central, muita população assim, ó, com pacientes com aparelho pela metade. Não, aparelho descolado. Ou que coloca um aparelho e um monte de necessidades antes de colocar o aparelho, necessidades, né? Aparelho com
o cidadão, né, tendo cáries ali, necessidades clínicas ainda por fazer, nem poderia estar usando aparelho. A gente eu vi implantes pela metade, implantes colocados que não conseguiram colocar a prótese sobre o implante, ou ficou com a barra ali à mostra e a clínica fechou, ou não sei, a pessoa não conseguiu pagar, não teve uma negociação justa ali. Então, eu acho bem preocupante isso, essa questão da quantidade de pessoas atendidas, porque daí, pensa, tu saiu para trabalhar, então tu vai ter que atender um tanto número de pessoas para ter o teu ganha-pão. E como é que vai ficar a qualidade ao longo do tempo? Eu acho bem preocupante isso. E eu acho preocupante porque o Código de Ética alterou agora, não sei se você já chegou a ler. Pode-se agora anunciar os cartões de desconto, e inclusive os próprios proprietários ali das clínicas podem ser os responsáveis do CNPJ do cartão de desconto. Mas isso é um outro assunto também. Eu acho bem preocupante, porque é a saúde virando mercadoria. Isso foi permitido, foi uma decisão do CAD, né? Uma decisão econômica, ou seja, a economia dando as diretrizes para a saúde. Eu acho preocupante. Eu sei que isso é o mundo que está assim agora. O problema é que se pega um tipo de público, muitas vezes, que é tem menos condições. E a gente que está na ponta, né, no serviço público, depois recebe os resultados do que não deu certo. E é o que a gente está vendo, né? Não estou falando nada dia a dia, direto. É o dia a dia direto. Muitas vezes eles chegam e dizem assim, olha, me tira o aparelho, olha, mas mas é assim, às vezes vem mães e perguntam, eu digo, olha, não está em condições de ter aparelho, não está conseguindo se cuidar, depois as consequências vão vir, é preferível esperar um pouquinho mais, maior, né? Isso. Muitas vezes a gente encaminha para escolas, que a gente sabe que vão ter um bom serviço, um preço mais, um valor um pouco mais As justo. escolas que a Maria Fernanda está falando é a rede de ensino ali de pós-graduação ou de faculdades, tá? Que a gente faz esse encaminhamento muitas vezes, né? A gente direciona que eles procurem a universidade para tratamento. Às vezes eles perguntam onde é que eu posso fazer. Não. É um valor um pouco mais em conta também. Pode demorar um pouco mais a terminar o tratamento, mas a gente sabe que o tratamento vai ser bem feito. Enquanto isso, a gente está na retaguarda, ajudando, né, a manter a saúde geral, enfim. E é assim, ó, também para o recém-formado entender, nós temos os provimentos, os empregos que são por carteira assinada, que é a nossa CLT, tá? Que aí, claro, nós somos regidas até pela CLT, Sim. né? E que tu vai ter o teu fundo de garantia, tuas férias no final do ano. E também temos o dentista autônomo que trabalha no consultório, só para voltar no consultório, ele vai trabalhar de forma autônoma ou por CNPJ, né? Ou ele vai formalizar uma empresa e tal. Aí ele se organiza para poder tirar suas férias, tá? Se ele tem esse perfil empresarial, ótimo. Se ele não tem o perfil empresarial, é melhor ele ir trabalhar como empregado. Tá? Ou pode vai os ter dois. que cumprir o horário, sim, vai ter que cumprir o horário. O ideal para mim seria os empregos de 20 horas e tu atende o teu particular se tu quiser nas outras 20 horas, tá? Esse para mim seria o mundo ideal assim do dentista, né? Então, mas é muito ruim tu trabalhar sem ter um registro, tá? Sem nota, porque futuramente tu não vai conseguir nem se aposentar, né? A gente não está pensando só na aposentadoria, né? Mas pode ser que venha a precisar da aposentadoria, né? O corpo na odontologia, ele sofre bastante, né? Nós temos uma ergonomia que nos exige, né? Das costas, do pescoço, das mãos. Então, a gente está bem, né, Maria Fernanda? Porque a gente consegue atender ainda. Nós conseguimos atender. Tá, outra coisa que eu quero falar daí é sobre a possibilidade do dentista dar aulas, tá? Eu tenho muitos colegas de quando eu me formei
tu deve ter também, que dão aula, são professores, tá? Então, tu acha que a estratégia de saúde da família, trabalhar nas unidades básicas, direciona para essa questão do ensino? Tu acha que pode ajudar ou não? Eu acho que também depende muito do perfil da pessoa, né? Uhum. Tem pessoas que tem gente que é como tudo, tem gente que estão ali e nasceram para aquilo, e Tá. gostam de passar pro E colega. na unidade básica, o que se faz na área de preceptoria, de docência? Depois eu falo mais um Tu pouco. podes receber estagiários, eu trabalhei com estagiários até hoje são meus amigos, enfim. Uhum. Tu pode receber residentes, hã, tem campo de pesquisa, mas eu não tô nessa área diretamente, mas eu Uhum. sei que tem. Tá. Porque assim, ó, o que eu tenho visto assim na nossa caminhada, né? Tem os concursos para professor nas universidades, tá? Mas normalmente eles exigem, né, um doutorado, tá? Tem Sim. alguns que eu já vi que exigiam até o mestrado, tá? Mas os últimos que eu vi têm exigido o doutorado e a experiência na área. Mas o que mais pesa é a publicação de artigos, para o pessoal saber. O que pontua muito é tu publicar artigos nos periódicos, nas revistas, tá? Uhum. E é isso que o mestrado e o doutorado ele te passa, te qualifica para isso, né? Então também é uma questão de perfil. Vou falar um pouquinho da minha. Eu nunca dei aula, tá, em universidade, a não ser como convidada, assim, uma Sim. aula ou outra, aulas avulsas, assim. Mas quando eu trabalhei nas unidades de saúde, abriram as portas, tá, para o mestrado. Por quê? Porque, bem como tu dissesse, veio o convite para ser preceptora. O preceptor é o professor que recebe os alunos, tá, das universidades, das faculdades de Porto Alegre. Estou falando de Porto Alegre. Então, eu recebi lá na Restinga, Mariette, até recebi uma residente de endodontia, então foi uma experiência muito boa, porque a gente troca as experiências, né? Sim. A gente recebe o aluno, tu vai também te atualizando de uma certa maneira, né, com as novas tecnologias que tem e vai passando a experiência para os alunos. Na Zona Norte, tive estagiários, também foi uma experiência muito boa. Atuei como bolsista do PET Saúde, também ali na UFIXPA, que foi onde veio o convite para o mestrado, tá? Só que o meu mestrado era profissional. Por que eu me inscrevi no mestrado? Porque eu vi que eu precisava ter umas técnicas a mais para passar o conhecimento para os alunos. E o importante disso tudo é juntar, eu chamo de quadrilátero em saúde, né? Que a literatura chama também. Que eu gostei muito desse termo, que é unir isso do serviço, que é o profissional trabalhando, é a universidade junto, que é o ensino, a comunidade, que é a população que tu vai atender. Aí a gente tem aquela diferença das comunidades onde a gente atende, né? A População adscrita. Uhum. descentralização. E tem mais a gestão, tem mais uma coisa. É ensino, serviço, comunidade, e tem mais uma. Ensino, serviço, comunidade, gestão. Daqui a pouco eu me lembro. Mas então é juntar tudo, assim, né? Tem o Conselho de Saúde também que se envolve muito. As questões políticas, elas começam a aparecer muito quando tu atende, né? Isso é uma coisa que quem trabalha em serviço público tem que estar. Às vezes as pessoas não sabem. Tu tens o conselho local e é daí a importância de tu participar também como colaborador, porque tu mostras, vão estar os colaboradores, a população, e aí cada população tem a sua demanda, e ali é o momento de ajustar o que se quer melhorar ou não do serviço, ouvir
a população, fazer as mudanças necessárias. Depois dali tu vai para o conselho, antigamente era o conselho Local, não, tem o local, local, o distrital. distrital. Uhum. E aí tu vais Ainda aumentando, tem. ainda Uhum. mas antes era mais Ativo. mais ativo e mais fragmentado. Eram áreas menores, Ah, iam, né? sim. Aí tu tem a distrital, aí tu vais no final acaba o município, né, pedindo as melhorias do que se quer, enfim. Óbvio que tudo que for o que for de positivo tu pode implementar em outras regiões, né? O que deu certo numa região, tu podes. Por isso que é legal também tu conhecer as pessoas, tu saber das outras atividades, do que deu certo. Isso aí é importante também agora, estou atuando ali na gestão do município. Aí como que a gente faz? Trazer isso tudo para o orçamento participativo é importante também, Uhum, para tratar das questões de orçamento para claro. próximo ano, próxima gestão. A gente trabalha no plano municipal também, de saúde, plano municipal de Porto Alegre. Então, conforme aqueles estudos daquela região, tu vai levando, né, para um segmento mais acima. Tudo isso é levado, então, para o município. Aí eles vão decidir, para onde que vai o recurso, aonde que está precisando de tal coisa. E tu não Então, é precisa muito ser diretamente importante. ligado ao serviço. Qualquer um pode participar. Qualquer cidadão, na verdade, pode participar. Claro que tu estando lá, nós Uhum. como profissionais, estando ali, a gente tem uma voz até para chamar essas pessoas, né, para participar. É bem importante. Então, assim, são várias possibilidades que tem. Claro que a cada dia aumenta o número de dentistas, aumenta o número de faculdades. Isso é Hoje eu uma vi que outra estava saindo questão. uma aqui. É uma Nova. outra questão que tem também da autorização de novas faculdades. Isso tem na medicina também, né? Tá uma briga agora. A questão do ensino à distância, que precisa também teve uma regulamentação, mas também a gente tem que ter todo o cuidado, né? O odonto tem que ser presencial, né? Na odontologia tem que ser presencial. Mas assim, então, esse bate-papo foi para a gente ter uma ideia das possibilidades de trabalho, tá? Quem tiver alguma pergunta pode nos procurar. De vez em quando tem alguém nos procurando ali no Instagram, vai estar nos nossos 2 Instagram depois, essa conversa, e vai estar no canal do YouTube, daí a gente multiplica ali, divulga. E assim, que mais? Muito importante que o dentista participe das suas associações, né? Que ele esteja em dia com o conselho do seu estado, no nosso caso, o Conselho Regional de Odontologia, que ele esteja em dia com o seu sindicato, que no nosso caso é o SOERGS, que participe das associações. As associações trazem a atualização da nossa Isso a profissão, gente vê né? que em outras profissões às vezes são mais unidos, Mais né? unidos, As pessoas querem os benefícios, mas às vezes não querem o ônus de de colaborar, colaborar. É um enfim, investimento na é nossa um profissão, né? investimento. Temos a ABO, Associação Brasileira de Odontologia. Eu faço parte da Abrasbuco, Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva. Estaremos no Enatespo agora, início de agosto, lá no Rio de Janeiro. Mas então, muito obrigada, Maria Fernanda. Não sei se tu quer falar mais alguma Não, só queria coisa. agradecer. Tem lugar para todo mundo, tem várias possibilidades, tem possibilidades que não são tão economicamente vantajosas, mas que pessoalmente são. E, e é uma caminhada longa. Eu tenho 30 anos de formada, tu tem por aí também, né? Sim. Mas eu ainda quero fazer muita coisa. Isso mesmo. E nós estamos engajadas nessa questão da luta pelo piso salarial, dos nossos empregos, da questão da vigilância sanitária para facilitar a vida do cirurgião dentista também, quem trabalha sozinho no consultório. Mas é isso. Muito obrigada a todos que participaram e a gente pede que divulgue os nossos perfis aqui. Muito obrigada. Obrigada, Janaína.